Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Que ótimo, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral de segunda a sexta-feira, às 2h15 da tarde, até o final desse mês. A partir do dia 1º de agosto, o Visão Geral começa às 2 da tarde, das 2 às 3. E a partir do dia 1º de agosto, a reprise não será mais às 9, e sim às 8h45 da noite. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. E hoje é um assunto muito palpitante, sobretudo para aqueles que gostam de futebol, para aqueles que gostam do esporte, porque eu recebo aqui o Dr. João Felipe Artioli e vamos falar sobre o direito desportivo, aliás, é a especialidade dele, embora ele também atue em outras áreas. Doutor João Felipe, prazer recebê-lo aqui, menino, na verdade um menino, amigo do meu filho, meu amigo também, tudo certinho? Tudo certo, obrigado pelo convite, Alberto. Que bom, você sabe que eu fico feliz quando eu vejo, assim, os jovens, né? Os jovens crescendo, ganhando espaço na profissão. Eu hoje sou um apaixonado pelo Ministério Público, né? Vejo tantos jovens, né? Polícia Federal também, muitos jovens. Enfim, acho muito legal. E você está hoje no pleno vigor da juventude. Quantos anos você já tem como advogado? Advogando já 9 anos. 9 anos, olha aí que beleza. Especializado em direito desportivo. Exatamente. Eu comecei com o tributário, que é uma paixão. Uhum. Aí enveredei para o direito empresarial, direito do trabalho. Comecei na Ponte, onde foi o start para o direito desportivo, na Ponte Preta, que deram oportunidades, falou jovens, assim como deu o presidente Sérgio Carnielli, o Vanderlei Pereira, concederam para muitos outros. E aí enveredamos nessa área de direito desportivo e especializamos bastante, demos bastante enfoque para essa área. Muito bem, muito bem. João Felipe Artioli, advogado graduado pela FACAMP, pós-graduado em Direito Tributário pelo IBET. O que é IBET? Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB São Paulo de Campinas e do IBDD, Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. Especializado em direito desportivo, empresarial, trabalhista e contratual. Você sabe o doutor João? Falar doutor João, né? É mais um que meu filho até, mas é isso aí. Doutor João, é o seguinte, meu pai dizia, acho que eu já falei isso aqui algumas vezes para alguns advogados que aqui estiveram, que direito todo mundo deve fazer, porque é uma profissão que te respalda com uma série de coisas na vida, é mais ou menos por aí, né? Dá um bom embasamento, poder interpretar as situações que tem do cotidiano, né? Verdade. E eu já acrescento também que o curso teórico de piloto de avião, curso teórico, o prático só para quem quer seguir carreira mesmo, mas o curso teórico também, muita gente deveria fazer porque te dá noção maravilhosa sobre muita coisa, te deixa extremamente mais responsável, mais precavido com uma série de coisas. Mas vamos falar do nosso assunto aqui, né? Vamos deixar a aviação de lado, vamos falar do nosso assunto aqui, que é o direito desportivo. Aliás, tão em moda ultimamente, hein? Isso é uma coisa assim, podemos dizer até que talvez tenha sido um dos segmentos do direito que mais cresceram nos últimos anos. Sem dúvida. Especialmente a partir da lei, não só da lei Pelé, que foi de 98, mas do tapetão, do caso do Gama. Sim. Os advogados ganharam um corpo de grande responsabilidade dentro das equipes esportivas. Não só para resguardar os clubes nessas situações, mas conforme o futebol mudou, com a lei Pelé, acabou o passe, surgiram os direitos econômicos, direitos federativos, todas as modalidades contratuais mudaram. E se o clube não se adequasse a essas modalidades, à legislação, um acompanhamento preciso das decisões trabalhistas também, para poder se amoldar e fazer uma administração dos contratos, pagamentos de salário, direito de imagem, que tudo isso repercute no marketing, fisiologia, departamento médico. Então tem que haver uma sinergia entre os clubes. E isso foi crescendo e isso acabou partindo do departamento jurídico dos clubes. João Felipe, será que da mesma forma que, pela própria vivência que eu tenho no esporte, muitas vezes eu digo que hoje não há espaço mais para aquele treinador que ele era jogador, envelheceu, virou treinador e tal, e aquela história, e vamos lá, pega, bate, acabou isso aí, o cara tem que se instruir, tem que se reciclar e tal. Nós podemos dizer também que na parte administrativa não há mais espaço no futebol para aqueles senhores feudais do futebol que administravam a moda antiga? Não há mais espaço. Esses foram os dirigentes que deixaram essa herança
para os clubes atualmente, né, que acabou decorrendo o Profut para tentar desafogar. Porque era uma forma de gestão, é meu, eu mando, eu faço e vai ser assim. Entendi. A legislação veio mudando, muitos clubes não acompanharam, foram penalizados por isso e acabam causando prejuízos aos cofres dos clubes. E tem clubes que já estão há uma década reestruturando, pagando para começar a conseguir novamente a colocar as coisas no eixo. O que hoje, na verdade, os clubes fazem, na verdade, estou te perguntando, o que é que os clubes fazem para fugir do pagamento dos direitos trabalhistas dos jogadores, quando o salário aí ultrapassa 400, 500 mil reais, o que eles fazem? Eles colocam um valor pequeno na carteira e o resto é direito de imagem? Isso já aconteceu muito e na Justiça do Trabalho não tinha solução. Era convertido em salário. Era convertido em salário. Porque as desproporções eram muito relevantes. Hoje não, houve alteração da Lei Pelé, pelo Profut, agora é 60 a 40%. Não pode 60 na carteira. Então quem ganha 100 mil tem que ter pelo menos 60 mil na carteira. Exatamente. Não necessariamente porque tem que haver concomitantemente a exploração da imagem do atleta. Para que justifique esse tipo de contrato. Por isso que eu disse, tem que ter um trabalho em conjunto dos departamentos de futebol, jurídico, marketing, para explorar a imagem. Então, por exemplo, como funciona na Ponte Preta. Fazemos o contrato, o departamento de futebol tem uma planilha, isso é passado ao departamento de marketing para que eles tenham a ciência dos atletas, que nós podemos explorar a imagem, inclusive para patrocinadores, e aí sim justificar o valor pago. Mas o que é direito de imagem? Por exemplo, exposição na televisão é um direito de imagem? Sim. Nome, voz, o apelido desportivo. O Corinthians fez recentemente com o Valbuena uma tarde de autógrafos. Tá. Isso explorando a imagem dele para ir levar torcedores, autografar camisas, então, tirar foto. Ele já ganha para isso. Ele não pode requerer nada mais em cima disso. Exatamente. Como jogador de futebol que dá mais entrevista no clube, normalmente aquele jogador que tem uma saliência maior, tem um pouco mais de influência verbal e tal. Por ele dar mais entrevista, ele não pode cobrar mais o clube também. Não, já é previamente negociado. Exatamente. Essa questão do profissionalismo dos departamentos se aplica inclusive aos atletas hoje. Porque existe essa contrapartida. Nós passamos um hiato, um momento grande que os clubes não cumpriam, eram acionados e pagavam. Hoje, isso pouco acontece, mas os clubes que se estruturaram, que estão dentro da linha, estão fazendo, exercitando seus direitos, existem muitos atletas que não entendem esse cumprimento. Falam, não, mas eu não quero fazer. É uma condição contratual. Agora, o torcedor não tem direito de imagem, não? Porque ele aparece, às vezes a televisão vai lá, mostra ele e tal. Ele tem direito de imagem, não? Pelo Código Civil, como é um grande número de pessoas, é bem rápido, aí não tem como. E talvez até devesse estar explícito no próprio ingresso. Quem compra o ingresso também está concordando que apareça, porque é sempre assim que a coisa acontece. Às vezes tem algumas emissoras que focalizam muito, né? Aí é um pouco arriscado. Muito bem. O que é Profut, doutor? É um nome que foi dado para uma lei recente do ano passado, que veio para regulamentar os clubes na administração, no chamado fair play financeiro, e também para ajudar os clubes a conseguir pagar, para que eles paguem todos os tributos que eles possuem pendentes. Dívidas anteriores e dívidas anteriores também. Até agosto de 2015, tudo que os clubes tinham de dívida e conseguiram escrever está englobado dentro desse parcelamento. Então, por exemplo, uma reclamação trabalhista. Ao final dela, há uma condenação ao clube, existem algumas verbas previdenciárias, de verbas salariais que devem ser recolhidas. Então, ela já está inserida nisso, porque a gente tem um relatório dos processos que existem, assim como outras pendências com a Receita Federal que o clube eventualmente possa ter. Muito bem. Estamos entrevistando hoje aqui no Visão Geral o doutor João Felipe Artioli, que é especializado em Direito Desportivo. E você que, de repente, você talvez aí esteja ligado a algum clube e queira saber alguma coisa, pode utilizar o nosso WhatsApp, que é o 999183131. Nós temos também nossa página no facebook.com/Visão Geral. Todas as nossas entrevistas sobem para o YouTube e é sempre ao vivo às 2h15 e a reprise às 9 horas da noite aqui na Rede Família, que você pode também acompanhar pelo site
redefamilia.com.br. Você clicando no ao vivo, você acompanha em tempo real toda a programação da Rede Família. Eu falei outro dia na rádio, quando eu ainda estava trabalhando no rádio, o seguinte, que o Profut, às vezes, ele é um presente grego para algumas equipes, porque muitas não estão pagando nada e, de repente, vem um parcelamento, mas um parcelamento daquilo que você não está pagando. É porque alguns clubes, acho que alguns que aderiram não pensaram que, além de pagar o parcelamento, ele tem que continuar pagando os tributos dali para frente. E ele não pode deixar de pagar. Porque ele perde o quê? Ele pode, por exemplo, o Estatuto do Torcedor, ele era muito... É como um refis? É um refis, exatamente. Tá. Mas ele fez uma modificação mais específica no Estatuto do Torcedor. A condição para o clube disputar um campeonato ou o próximo campeonato, primeiro requisito, a classificação. Então, se o clube não for rebaixado para a segunda divisão, ele vai disputar automaticamente a primeira divisão. Um critério classificatório mesmo. Com o Profut, o clube, e o fair play financeiro, o clube tem que pagar os parcelamentos, tem que continuar pagando a tributação e, ao início do ano, apresentar todas as certidões negativas. Ou certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa. O Profut existe há quanto tempo, doutor? Começou esse ano. Esse ano. E pela experiência que você tem no ano que vem, como é que vai ser essa entrega desse balanço e tal? Então, isso foi muito complicado já para esse ano. O Campeonato Paulista já foi, não apresentaram as certidões, mas muito em razão do atropelamento da lei. É um problema crônico no Brasil, em qualquer setor. Vamos fazer, vamos regulamentar, faz, mas não deu prazo, não deu tempo e até a lei ser aprovada, ela passa por alguns artigos que não são considerados, mexe com a sistemática, sobra para o jurídico ter que interpretar. Então, é muito complicado. Para conseguir visualizar efetivamente o Profut, eu vejo, de uma forma otimista, dentro pelo menos de 3 anos. Um prazo médio, porque os clubes já estão fazendo, até no final do ano passado e no começo do ano já teve umas 3, 4 reuniões com todos os advogados dos clubes, principalmente os da primeira divisão, para a gente interpretar e os clubes adotarem as mesmas medidas, para não ter problema, e se tiver alguma coisa errada, a PFUT que regulamenta, ela vem e corrige. O atleta, o jogador de futebol, ele é regido pela CLT e então ele tem todas as prerrogativas da lei. Quase. É a lei especial que vem em primeiro lugar, que é a Lei Pelé. Tá. Naquilo que a Lei Pelé foi omissa, é a CLT. É a CLT. Exatamente. Mas os clubes têm que recolher o fundo de garantia? Tem que recolher o fundo de garantia. Tem que contribuir com a Previdência? Exatamente. Normal? Tudo como se fosse um Ele tem seguro-desemprego, não? Não tem. Ufa, né? Porque... Desculpa, jogadorzada aí de bola, né? Mas um critério é o seguro de vida, por exemplo. Aí já está na lei. Isso é obrigatório. Tem que fazer também. Tem que fazer seguro de vida, acidente e tudo mais. Pensando bem, doutor João Felipe Artioli, ser presidente de clube de futebol não é uma coisa muito fácil não, né? Não, é complicado. É muita pressão. É como trabalhar para uma empresa. É uma empresa que tem já questões falhas muito antigas, o que se mantém, porque o futebol é um mercado, sempre vai ser aquecido no Brasil, e o problema é que você não tem cliente, você tem torcedor. E é aí que é o grande problema de ser o presidente. É verdade, porque o cliente, nesse caso, né, é movido estritamente pela paixão. Olha, eu continuo aqui com o doutor João Felipe Artioli, falando de direito desportivo. Mas agora eu vou falar de uma coisa muito interessante para vocês também. Eu vou falar aqui do ômega e do cálcio force. Gente, olha, meus amigos, 2 produtos incríveis da saúde garantida. O ômega 3 concentrado e o cálcio force 4 em 1. O ômega 3 já é um produto bem conhecido, né? E recomendado por médicos de todo mundo. Porque o ômega 3 faz bem para o coração, auxilia no combate à depressão, evita o diabetes e colesterol alto, regula a pressão arterial e muito mais. E você pode confiar no ômega 3 concentrado da saúde garantida. Pode mesmo, porque ele tem alta concentração de EPA e DHA. Eu vou fazer até uma pausa para falar disso aí. Eu estava tão curioso para saber o que era EPA e DHA. Aí eu fui, né, no Dr. Google. Gente,
2 ácidos graxos que provocam uma limpeza maravilhosa. E eles fazem um bem danado para o organismo. Muita coisa que não dá para falar aqui. Mas se você quiser saber, procure lá no Google. EPA e DHA. Além de ser um poderoso anti-inflamatório natural que vem melhorando a qualidade de vida de milhares de pessoas. Então, não perca tempo. Ligue agora mesmo para o 0800 941 0090 e adquira o seu ômega 3 concentrado. Ou compre pelo site saudegarantida.com.br. Junto com ele, a Saúde Garantida trouxe para você o Cálcio Forte 4 em 1. Ele é diferente. Sabe por quê? Porque além de cálcio, ele é enriquecido com magnésio, zinco e ainda vitamina D, que é essencial para a absorção do cálcio. E o que muita gente não sabe é que dor na coluna, irritabilidade, nervosismo, cólicas menstruais, unhas fracas, artrite, entre outras coisas, são sintomas de falta de cálcio no organismo. Vamos acabar com tudo isso? Vamos lá? Então, compre aí agora o seu ômega 3 concentrado e o seu cálcio forte ligando para o 0800 941 0090 ou comprando pelo site saudegarantida.com.br. Se você ligar agora, o frete é grátis. Isso mesmo. Ligue agora. Frete grátis para todo o Brasil. 0800 941 0090. Eu vou tomar aqui o ômega e o cálcio enquanto nós vamos para o intervalo, tá? A gente vai para o intervalo e, na sequência, a gente continua aqui com o doutor João Artioli. João Felipe Artioli, claro, voltamos já. Já retornamos aqui com o nosso Visão Geral de hoje, entrevistando o doutor João Felipe Artioli, especialista em Direito Desportivo. Doutor João, ou doutor Artioli, não sei, eu acho que doutor Artioli é muito forte, você poderia pensar em utilizar esse nome como o nome mais forte e principal, viu, doutor? Vamos lá. Hoje, a gente cobra muito dos clubes o investimento nas categorias de base e tal, mas, por vezes, a gente vê lá, o jogador começa, quando, de repente, se desponta um bocadinho, vê um clube grande, pimba. Exatamente. O que os clubes podem fazer para se resguardar desse perigo? Entra no profissionalismo do clube, principalmente na base, que é onde está, não de forma pejorativa, mas o ouro do clube mesmo, né? A matéria-prima do clube. Os clubes até 2013 ainda, muitos poucos clubes tinham a chancela da federação de clube formador, que é o que garante ao clube o resguardo do atleta ainda menor ou mesmo que maior, que não tem o contrato profissional. Então o clube ele precisa preencher uma série de requisitos que está na Lei Pelé, que foi introduzida em 2011. Com isso, a federação garante ela por um período, 2, 3 anos, a chancela de clube formador. Com isso, o clube faz um contrato com o atleta e se resguarda. De que forma? Tudo aquilo que ele investe no atleta, com salário, com bolsa auxílio, na verdade, com alimentação, questões físicas, com departamento médico, fisiologia, educação. Em alguns clubes pagam colégio particular ou montaram um próprio colégio para isso, que multiplicado por 2.000 é, entre aspas, uma multa para que um outro clube venha e pegue ele caso ocorra. Então vamos supor, vai ter que somar o período todo de quanto se investiu num atleta? No período que ele esteve no clube. Tá, ele investiu 50 mil reais. Multiplica por 2.000, caso contrário o atleta ele é obrigado a assinar o primeiro contrato. Obrigado não, né? O clube tem a preferência do primeiro contrato. Primeiro contrato. E a partir de que idade o atleta pode se profissionalizar? Olha, a partir dos 16 anos já é possível fazer o contrato. Contrato profissional, exatamente. Mas alguns clubes nem sempre o fazem, né? Ainda experimentam os atletas e colocam eles para jogar como amadores, né? Que tem um limite que é possibilitado. Por exemplo, hoje você advoga para Ponte Preta. Isso. Mas você é contratado da Ponte ou você presta serviço para a Ponte? Eu presto serviço para a Ponte Preta. Então, se amanhã um clube quiser contratá-lo, também pode? É possível. Se não houver conflito de interesse, não tem problema algum. Claro. Você pode prestar, inclusive, uma consultoria, uma assessoria, de repente, para o clube que... Nem todo clube tem um advogado que está trabalhando, ou todos têm. Poucos clubes têm. Os da primeira divisão todos têm, sem dúvida. Alguns da segunda, que são aqueles que transitam mais. Agora, os clubes menores, não tem. Já fomos bastante, principalmente no Profut, fomos muito procurados para poder prestar consultoria e explicar o que tem para fazer, se é obrigatório ou não a aderir ao Profut. Entendi. Agora,
se acontece com os clubes da primeira divisão, haja vista aqui mesmo em Campinas, que a gente está acompanhando, quantas vezes a Ponte Preta perdeu jogadores para os clubes maiores. Guarani também, enquanto esteve disputando séries mais elitizadas, também perdeu. Agora, se isso acontece num centro como Campinas, numa série importante, Série A, imagina então Série C, Série D, essas coisas todas, deve ser uma loucura, né? Acontece muito, os clubes, justamente pela falta do jurídico, não tem um resguardo contratual, a forma de como conduzir, às vezes, algumas situações, que em muitos casos tem empresários ou os próprios atletas não querem ficar no clube e simplesmente debandam. O clube ele tem direito sobre isso também, mas muitos não exercem porque não tem um conhecimento, não tem alguém que instrua, olha, o atleta saiu, nós vamos requerer na CBF mesmo, na Câmara de Conciliação, tentar obter os direitos do clube ou mesmo judicialmente. Muitas vezes é por uma ignorância total. Sim. Mas outras vezes por uma tentativa de dolo, sei lá, uma esperteza descomunal, digamos assim. Porque, por exemplo, como é que você pode imaginar que Neymar, Messi agora inclusive também, mas vamos pegar o Neymar aqui. Neymar, do Santos, de um clube internacionalmente conhecido, extremamente assessorado com advogados e tal, e de repente passar por todo esse dissabor que está passando, isso aí era uma tentativa de lesar o fisco, digamos. Muito provavelmente. Ou seria leviano falar isso? É difícil dizer quando não você não está no processo, exatamente. Até eticamente fica complicado para você. Mas o que posso dizer de forma geral ainda é que os clubes, eles que regulam o mercado. Na mão deles. Mas ainda existe muito daquela coisa bairrista, de rivalidade, e o clube, quando ele alguns podem ter alguma vantagem, tentam se valer dela. Esquece que pode se virar contra ela. Você sabe que a sua presença aqui hoje está diferente, até uns takes diferentes, eu estou percebendo no programa aqui, né? Umas imagens. Essa é a criatividade dos nossos cinegrafistas aqui lá, comandado pelo nosso diretor de imagens lá na Suíte. Hoje o futebol, agora vamos ter a política, mas hoje o futebol pode-se dizer que é o primeiro assunto nacional. E por isso, pela própria evidência, nós temos um número acentuadíssimo de advogados do direito desportivo. Sem dúvida alguma. E eu falei, por maior que seja a crise no país, é um mercado que eu não acredito que vá parar de fomentar. Acho que é o mercado principal no Brasil, inclusive em geração de renda mesmo. Patrocínios. E por mais que tenha crise, você vê os clubes têm patrocínios. É mais difícil, mas eles possuem. E movimenta muito dinheiro, movimenta a mídia, movimenta o marketing, movimenta a área jurídica, movimenta tudo. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você também é tributarista, né? Isso. Atua nessa área aí. É uma área interessante, né? Para muitos é uma área, assim, apaixonante, né? Mas para quem tem que gostar muito de números e tal. O advogado é um eterno estudante, né? Sim. Não para de estudar nunca, sempre. Né? E com mudanças de lei constantes, então, não tem como parar de estudar. Não tem como parar de estudar, né? Mas, puxar um pouquinho aqui para o direito, de repente, até do próprio consumidor, né? Por vezes, não sei se é da área tributária, até imagino que seja, por vezes algumas pessoas ficam devendo ISS, por exemplo, para a prefeitura, claro, ISS é um imposto municipal, Sim. certo? Isso prescreve? Sim. Muitos casos, o contribuinte nem sabe que é contribuinte do ISS. Por exemplo, um médico. Como é que é? Não entendi. Muitas vezes eles não sabem, exatamente. Um médico, ele se forma em Campinas, na Unicamp, ele faz a residência. Tem que ser na Unicamp, não pode ser outra faculdade? Qualquer outra faculdade. Essa é pública. Entendi. E aí, ele acaba sendo levado a registro no ISS, ele acaba tendo um cadastro na prefeitura. Mas ele não sabe. E ele termina a faculdade, terminou a residência, ele recebe uma proposta de emprego, vai trabalhar numa outra cidade, lá ele se cadastra, regulariza o ISS e paga o ISS. E fica uma pendência tributária aqui. E ele nem sabe que tem essa pendência? Nem sabe que tem essa pendência. De repente, ele recebe uma carta da prefeitura com uma proposta de acordo, coloca o valor atualizado do débito, fala, se você pagar 30% do valor, a gente dá um desconto. Mas tudo bem. Mas isso ainda que esteja vigente o débito.
Mas qual é o prazo de prescrição? São 5 anos. A legislação para execução tributária ela teve algumas modificações, mas em geral são 5 anos. E são inscrições antigas, de 95, 96, Nossa, isso aí já tá 2000, e elas estão prescritas há muito tempo. Estão prescritas há muito tempo, continuam no fórum. E conforme os contribuintes vão recebendo essa carta, alguns se assustam e fazem um acordo. Vão lá e pagam. Exatamente. Aí a prefeitura acaba arrecadando. Em outros casos, quando eles procuram ajuda de um especialista, de um advogado, temos diversos casos desses no escritório, nós entramos, chamada exceção de pré-executividade, fazemos pedido de prescrição intercorrente, que ela se chama, na verdade, porque dentro dos 5 anos a prefeitura executa. Mas a partir da execução, ela fica 5 anos sem dar movimentação no processo. Bom, então, trocando em miúdos, sem usar, por vezes, algumas palavras que vocês advogados usam, eu acho lindo, quando vocês usam palavras eruditas, é a coisa mais bonita do mundo. Eu não entendo nada, mas acho uma coisa maravilhosa. Então, trocando em miúdos, alguém que esteja devendo ISS, que é Imposto sobre Serviço. Isso. Ok? Há muito tempo, de repente você mesmo sabe, às vezes nem sabe. E se você receber uma cobrança, é preciso, de repente, conversar com o especialista, um advogado, para ver se aquela cobrança é devida ou não, se prescreveu ou não. Exatamente. Muito bem. O que se usa no termo popular, caducou. Caducou. É esse o termo que todo mundo costuma usar. Isso aí. Tem uma outra coisa também, que me perguntaram, me pediram para que eu te perguntasse, quando eu disse que iria entrevistá-lo. Há uma pessoa que construiu um imóvel, e quando você constrói um imóvel, você tem lá, tem o INSS não, tem é esse mesmo, né? INSS para pagar. Também. ISS também. Isso. E até hoje não pagou e tal, mas a coisa vai para quase 20 anos. Isso já prescreveu a dívida que ele tem? Possivelmente já está prescrita, porque Olha eles aí. têm 5 anos para executar. Dentro dos 5 anos, o que era de praxe a prefeitura fazer? Ela manda a citação vai e volta. Não foi citado. E fica nos porões da vara de execução e de repente as pessoas recebem uma cartinha e nem sabem que podem anular esse débito. Conversando aqui com o doutor João Felipe Artioli. Agora tem uma coisa que não prescreve nunca, é a saúde, hein? E às vezes de repente você fala assim, eu já tô assim, eu já caduquei, já prescrevi. Não. Eli, vamos ao seu recado. É aqui que eu tenho que falar, Eli? Ô, Eli, tá vendo? Eli não entra se eu não chamo na câmera certa. Eli, agora é você. É isso mesmo, Alberto César. Dica de saúde para você que está assistindo Visão Geral. Olha, quanto tempo faz que você não tem uma relação sexual boa, prazerosa, satisfatória para você e para a pessoa que te ama, que está ao seu lado? Muito tempo? Nem lembra mais? Desistiu do sexo? Nada disso. Sexo é muito bom. Acalma, relaxa, aproxima as pessoas, eleva a autoestima, faz fluir o amor, manda embora a discórdia, mantém o casamento, mas o tempo vai passando e você que é homem acaba entrando na andropausa. Tem problemas de ejaculação precoce e falta de ereção. E você que é mulher acaba entrando na menopausa, tem problemas de ressecamento e falta de prazer. Se você está passando por esse problema, ligue agora no número que está aí na sua tela. A ligação é grátis, isso mesmo, gratuita para você que está assistindo Visão Geral. 0800 000 0907. Se você for homem, será atendido por outro homem. E se você for mulher, será atendida por outra mulher, para você ter mais liberdade ao conversar. O Fortisam é um produto 100% natural, aprovado pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. E o melhor, não causa dependência. Nesse você pode confiar. O Fortisam é considerado um faxineiro de veias e artérias, um verdadeiro vasodilatador. Isso mesmo, para você que é homem, usando o Fortisam, você passa a ter mais ereções durante o dia, no intervalo de tempo mais curto. E para você que é mulher, acabam os seus problemas de ressecamento e você volta a sentir prazer. Muito bom também para os órgãos vitais, pulmões, coração, para o cérebro, para você que tem má cicatrização, inchaço no corpo, cãibras, dormências, varizes. Saiba você que um homem é considerado ativo sexualmente falando até quase 90 anos ou mais, cientificamente comprovado. Mas para isso acontecer,
basta aumentar o fluxo sanguíneo no órgão genital. Olha só que exemplo simples para você entender melhor. Imagine que canudinhos de refrigerante são fininhos como veias e artérias e um cano d'água tem um calibre maior. É isso que o Forte Sun faz. Vasodilatador natural de veias e artérias. Aproveite que você está assistindo Visão Geral e ligue grátis agora. Isso mesmo, 0800 000 0907. Compre um tratamento para 3 meses e ganhe 1 mês a mais de tratamento. Você ainda pode pagar parcelado no boleto ou no cartão, precinho pequenininho que cabe no seu orçamento. E detalhe, esse tratamento você faz aí na sua casa e custa bem menos do que uma consulta no especialista. Você precisa se tratar e dar esse presente para a pessoa que te ama. 0800 000 0907, Alberto César. Isso aí, ali, enquanto você liga, vou para o intervalo e na sequência eu volto. Porque eu continuo aqui com o doutor João Felipe Artioli falando do direito desportivo. Aguarde instante só. De volta aqui com o nosso Visão Geral de hoje com o doutor João Felipe Artioli. Direito desportivo é o assunto que nós estamos tratando. Doutor João Felipe, primeiro, vamos lá. Isso aqui nós já falamos muito, mas não custa aí, tem gente ainda que não sabe. Direito econômico e direito federativo, ainda existem os dois termos. Ainda existem os dois termos. Diferença deles. O direito federativo é o direito de registro do clube. Ele é só do clube, entidade de prática desportiva, devidamente registrada na federação competente, e ela é indivisível. Você transfere o todo sempre para um próximo clube. Tá. O direito econômico é o futuro valor que o clube tem direito em cima da multa rescisória dele, que é denominada cláusula indenizatória desportiva. Muito bem. Bom, então, direito federativo é uma prerrogativa do clube. Só ele pode ter, ninguém pode ter mais. Exatamente. Certo? Agora, o direito econômico, a FIFA, questão de um ano, disse que não se poderia mais ter investidores, ter parceiros e tal, que tinha que ser do clube também. Como é que está essa situação? A FIFA ela tomou essa medida por conta de grandes empresas que tinham, se não praticamente a totalidade da futura venda do atleta. Tá. E não só isso, como também tinham praticamente o comando da venda do atleta. Se processa a proposta, o clube é obrigado a vender, que ainda existem alguns resquícios. Eu acreditava que levaria um pouco mais de um ano para sedimentar e de fato isso vem ocorrendo. Os clubes não vêm mais fazendo isso, não podem mais. A FIFA até acabou regulamentando tem o regulamento do intermediário, para ele receber a comissão, então vai voltar um pouco naquela moda antiga ainda. O empresário vai receber a comissão da venda. Ela baniu, proibiu, a CBF copiou de forma correta até o regulamento da FIFA e os clubes são obrigados a cumpri-la. Mas isso aí não é uma coisa assim, tipo, só no papel? Não há contratos de gaveta? É muito arriscado para o clube. E para quem investe, não é mais arriscado ainda, não? É mais arriscado, eles também vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Porque é o seguinte, por vezes o clube precisava de um dinheiro, chegava no empresário aí, empresário que eu falo não é empresário de jogador de futebol, não, um empresário aí, né, mercantil e tal, e de repente pegava lá, sei lá, 1 milhão e passava um percentual dos direitos econômicos de um determinado jogador. Isso aqui não pode mais. Isso não pode mais. Mas ele pode continuar pegando esse 1 milhão e falar para ele, olha, você confia em mim? Então é o seguinte, a hora que eu vender, você tem uma parte e tal. Isso pode ser. Mas aí você vai ter o lançamento contábil, os clubes são obrigados a publicar o balanço e vai ter que ter a entrada e a saída do dinheiro. E algum destino esse dinheiro vai ter que ter. E esse que é o grande pulo do gato. Então, na verdade, nós não temos mais pessoas investindo no futebol. Você sabe, doutor João Felipe, às vezes eu tenho vontade de usar aquela impressão, me engana que eu gosto. Será que nós não temos mesmo? Para inglês ver? Muito. Aí, a questão do profissionalismo do futebol, nós passamos pela primeira e segunda divisão. Nós vamos indo para a terceira, quarta divisão e é muito diferente. Já não tem, os times de quarta divisão já não tem uma cota, não existe nada. Então, seria leviano dizer que não acontece. Mas os clubes de primeira divisão são a vitrine. E nas negociações, o clube e o atleta são obrigados a preencher um documento que chama TPO, que é para declarar que não existe um terceiro que tem direito a qualquer valor
sobre a negociação. Mas o próprio jogador pode ter. Não. Não também. O direito, na verdade, se praticou muito isso. O atleta entrar no clube e falar, eu tenho, é meu o direito econômico. Na verdade, nunca foi. O direito econômico sempre pertenceu ao clube. Mas na negociação, o clube já cedia ao atleta o próprio percentual dele muitas vezes. Mas, por exemplo, quando um determinado jogador, por conta de uma dificuldade financeira dos clubes, é o que mais nós temos hoje, né? Nós temos clubes aí, as mínguas, morrendo por falta de dinheiro. Um determinado atleta que não recebeu ou para não entrar na justiça, alguma coisa, o clube não pode repassar para ele direitos econômicos. Não pode repassar. Na legislação nossa civil é possível, é uma cessão de crédito. Mas para o regulamento da FIFA e da CBF, como pré-requisito para o clube disputar os campeonatos, ele tem que aceitar as regras que a FIFA impõe. Então ele não pode fazer isso. Que coisa, hein, doutor? Que coisa. Bom, tá aí, ó. Doutor João Felipe Artioli falou que não pode, então é o seguinte, não pode. Acabou esse negócio de investir, se bem que era uma vergonha também, né? Os clubes aqui, isso também se a gente for procurar a fundo, acaba até de repente encontrando, mas os clubes muitas vezes, com pessoas ligadas dentro dos clubes, faziam cada tramóia, faziam cada jogada com os direitos econômicos dos jogadores, envolvendo os nossos empresários e tal. Doutor, para a gente finalizar aqui é o seguinte, não deveria existir uma lei trabalhista só para jogador de futebol, um juiz para julgar só jogador de futebol, porque é o seguinte, a gente viu aqui em Campinas, no Guarani, jogadores que vieram para cá, jogaram dois tempos, saíram daqui com 5, 6 milhões, uma vergonha, não? Isso eu tenho para mim já há um certo tempo, que apesar de ser de 98 a Lei Pelé, é muito novo. O direito desportivo começou a surgir aí, efetivamente. E é tudo muito novo para a Justiça. A Justiça do Trabalho, ela tem uma sistemática de empresas com trabalhadores. O clube, ele se equipara, mas não é uma empresa. Sim, os jogadores são trabalhadores comuns. Acho que foi até o Oswaldo de Oliveira que falou uma vez. Ele falou, ele é um trabalhador comum, mas ele não é um trabalhador comum. Ele não é uma estrela de cinema, mas ele se equipara a uma dela. Verdade. Então é uma coisa totalmente diferente. Você quer ver então é muito difícil para o juiz do trabalho que tem aquela habitualidade, às vezes até interpretar a própria Lei Pelé, a aplicação de multa. Né? Já vi muitas sentenças que aplicaram erradas. Concordo muito com você. Você imagina, por exemplo, um Maracanã lotado num domingo com o Brasil inteiro assistindo e o mundo assistindo pela televisão, tem muito mais visibilidade do que muitos artistas de cinema, artistas, enfim, do meio televisivo, é isso aí. Doutor, muito obrigado. Gostei demais de falar contigo aqui, viu? O prazer foi meu, foi um prazer participar do seu programa. Muito bem, gente. Eu falei com o Dr. João Felipe Artioli, que é especialista em direito desportivo aqui no Visão Geral de hoje. Lembrando a você que no site redefamilia.com.br você navega, fica por dentro de toda a nossa programação e assiste a todos os programas também ao vivo. Clicando lá no ícone ao vivo em tempo real, você acompanha, tá certo? À noite, a reprise do programa às 9 horas da noite, tá bom, gente? Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vamos embora então, doutor? Foi muito legal, viu?